bem? Eu sou Carolina Bello e este é o podcast Viajar Correndo. Já tivemos um podcast dedicado ao tema perrengues de viagem, mas hoje eu vou contar uma série de perrengues que vivenciei na viagem que fiz à Itália. Vamos lá? Já contei diversas vezes que esta viagem era para ter acontecido em 2018. Os perrengues já começaram ali. A ideia era levar minha mãe para conhecer Cássia, a cidade de Santa Rita, uma vez que ela é devota de Santa Rita de Cássia. No entanto, por meu pai ter tido um AVC, não pudemos ir. Bom, ele morreu no ano seguinte e depois de um tempo retomei a ideia. Iríamos em março de 2020. Iríamos, porque justamente nessa época foi decretada a pandemia de Covid e a viagem foi cancelada. Interessante que eu marquei a data sem me ligar em corrido, uma vez que a ideia era viajar rezando em vez de um viajar correndo, digamos assim. No entanto, eu fui buscar uma prova e eis que, para minha surpresa, era a data da Maratona de Roma. Essa prova nunca foi um sonho, mas já que eu estaria lá, por que não? E como não tinha 21 quilômetros, vamos para 42 quilômetros mesmo. A prova também foi cancelada e a ideia era correr em 2021. A maratona até aconteceu, mas o governo italiano não abriu a entrada para estrangeiros. Então, não fomos. Bom, então a última chance seria em 2022. A prova seria em 27 de março, mas ainda em fevereiro, nada de o governo italiano abrir para estrangeiros. Isso só aconteceu em 1º de março. Aí corre para comprar passagem e reservar hotéis. Afinal, eu já tinha tido um tanto de prejuízo pelos cancelamentos anteriores que eu não queria arriscar. Como a viagem aconteceu ainda na pandemia, algumas medidas ainda estavam sendo utilizadas, entre elas o teste de Covid antes do embarque. Teste negativado, hora de embarcar. Chegamos com uma boa antecedência ao aeroporto do Galeão e, como nem iríamos despachar mala, fizemos o check-in no Totem e fomos para a sala de embarque. Na hora de entregar o cartão de embarque, fomos paradas. Já rolou aquela tensão. Por quê? Porque não tínhamos visto vocês antes. Agora podem seguir. Minha mãe, em sua primeira viagem internacional, já ficou preocupada. Bom, mas seguimos. O voo foi super cansativo, pois não conseguimos dormir. A galera da frente estava com o sistema de entretenimento ligado e num brilho só, ou seja, incômodo total. Como fomos de KLM, tivemos que fazer uma conexão em Amsterdã. Foi tudo muito tranquilo, passamos pela imigração de boa e já estava até mais relaxada. O voo Amsterdã-Roma também foi em paz. Ao pisarmos em Roma, a energia mudou. Como não tínhamos bagagem despachada, fomos seguindo as placas para sair. Provavelmente já estávamos na lista de pessoas que seriam analisadas e também já deveríamos estar sendo observadas, pois a abordagem foi muito certeira. Um homem sem qualquer tipo de identificação nos parou e disse que precisava olhar minha mala. Interessante que foi somente a minha mala. Enquanto eu ia tentando abrir o cadeado, porque eu não estava enxergando os números, ele fez 1000 perguntas sobre nosso destino e o que faríamos ali. Apesar de não estar conseguindo abrir o cadeado, eu estava muito tranquila, porque eu já sabia tudo o que eu precisava falar. Olha aí a vantagem do planejamento. E ele repetia as mesmas perguntas para ver se eu caía em contradição, o que não aconteceu. Achei isso sensacional. Minha mãe ficou super nervosa, mas eu falei para ela se acalmar, pois poderia gerar mais problemas. Ele fuçou minha mala, socou a mala, bateu na mala e claro que não achou nada. Aí veio questionar que eu viajava muito e queria saber o porquê. Gente, pelo amor de Deus, né? Mas eu respondi que eu viajo para correr e ter experiências de crescimento. Ele não gostou muito porque continuou me cravejando de perguntas. Quando não tinha mais o que fazer, não tinha por que nos prender ali, ele liberou a gente e perguntou por que minha mãe tinha ficado nervosa. Como eu já estava livre, eu disse que ela costumava ver os programas de aeroporto e que ela via quão grossos os agentes podem ser. Afinal, ele estava sendo grosso e estúpido com a gente e, como já tinha nos liberado, eu me senti livre para dizer. Aí ele alegou que ele era policial e por isso ele podia agir assim. Bom, isso não é uma resposta plausível, mas enfim, eu só queria sair dali e pegar o trem para Spoleto. Já tinha feito o planejamento desse trecho também. Iríamos pegar o trem Leonardo até Termini e de lá o trem para Spoleto. Na hora de comprar os bilhetes, a atendente falou que era melhor ir para Tiburtina e de lá pegar o trem. Ok, fomos. Acontece que ao chegar na estação, a sinalização estava péssima. Eu não sabia, não estava entendendo em qual plataforma a gente tinha que pegar o trem para Spoleto, então fui achar de perguntar a um guarda e ele me respondeu aos gritos que era para sair dali. Depois de muito custo, conseguimos achar a plataforma para o embarque. O trem para Spoleto veio, mas estava sem aviso sonoro das estações e sem mapa também. Escureceu, eu estava sem internet ainda e ninguém dava informação direito. Uma chegou a dizer que já tinha até passado a estação de Spoleto, até que uma alma falou que ia descer lá. Momento de paz. Ao descer, fomos ao hotel tranquilamente, pois já conhecia a cidade. Em Spoleto foi tudo tranquilo, tudo deu certo, visitamos Cássia, fizemos tudo o que precisávamos. Voltamos para Roma.
Aí a energia mudou novamente. Ao sair da estação Termini, pegamos uma manifestação e fomos caminhando no meio dela até o nosso hotel. A chegada ao hotel, que na verdade era um apartamento, foi com grosseria. Havia uma mulher na portaria que, quando fui perguntar, ela já saiu gritando: "Eu não tenho nada a ver com isso, suba as escadas." Ok, chegamos, deixamos nossas malas e fomos ao Vaticano buscar os ingressos para a missa de penitência que aconteceria naquele dia. Eu já tinha reservado esses ingressos com antecedência, porque é assim que funciona o trâmite, e fui lá simplesmente para buscar no tal portão de bronze. Enquanto eu ia caminhando para o tal portão, um homem estava na minha frente. Ele pegou os ingressos e entreguei para o guarda o meu papel. Ele demorou, e quando veio, disse que alguém havia levado os nossos ingressos. Cara, se isso acontece no Vaticano, o que esperar do resto do mundo, né? Eu achei isso uma falta de respeito, porque se estava reservado pra gente, esperasse a gente chegar, mas simplesmente doaram os nossos ingressos para outras pessoas. Dia da Maratona de Roma. Pra mim, tranquilo. Pra minha mãe, nem tanto assim. A organização fechou diferentes acessos e os policiais e staffs estavam dando informações desencontradas. Nós chegamos cedo justamente para ver um local em que ela pudesse ficar, mas tudo estava fechado ou a gente encontrava um lugar e logo alguém vinha nos expulsar. Tentando achar um local, encontramos com duas brasileiras, Claudete e Carla. Elas foram anjos enviados por Deus naquele momento. Isso porque minha mãe ficou com a Carla enquanto eu corria. E eu estava com internet, então podia ir me comunicando. E a Carla, mesmo morando ali, teve dificuldade de achar um local para ficar. Andaram, voltaram, receberam informação errada. Minha mãe ficou com um dos meus relógios e quando fui ver, ela tinha andado 17 quilômetros. Coitada, né? Passada a maratona de Roma, era hora de partir. Então, só fazer o check-out, mais um teste de Covid e vir para o Brasil. Seria simples, mas não foi. A Air France da Itália não encontrou o trecho da minha mãe, o São Paulo-Rio, no sistema. Falei com o pessoal em terra de Paris. A atendente falou: fale com o pessoal em terra de Paris. Beleza. Chegamos, fui falar, ninguém achou. Fale com o pessoal em terra de São Paulo. Bom, depois de muito custo, a atendente encontrou o trecho e pudemos chegar à nossa casa. Bom, essa vinheta deveria marcar o fim do podcast dos perrengues, né? Mas ainda teve mais. Para finalizar, uma semana depois de partir, recebi uma mensagem do hotel dizendo que a funcionária havia feito a cobrança de maneira errada e que eu deveria fazer uma transferência para o dono. Tá bom para você? Para mim foi uma das piores viagens. Para minha mãe, coitada, nem pensar. Precisei dar um jeito de tirar essa impressão horrorosa de viagem internacional. E aí, claro, fomos para Paris. Aí a coisa mudou completamente de figura. Mas isso fica para um próximo podcast. Você já passou por algum drama ou perrengue de viagem? Conte aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa. Se você quiser saber mais sobre perrengues de viagem, o link para o podcast Perrengues de Viagem está na descrição deste podcast aqui. E o link para o artigo também está na descrição do podcast. Confira. Este foi o podcast Viajar Correndo. Hoje fico por aqui, mas semana que vem volto com mais um episódio sobre algum tema relevante sobre viagem ou corrida. Aproveite para assinar a newsletter do Viajar Correndo para não perder nada. O link também está na descrição do podcast. Um super beijo e até a próxima!